Primeiramente, bom dia. Meu nome é Marinho. A disciplina que a gente vai ministrar é Física, tá? Para o primeiro ano, e a gente vai trabalhar um assunto, né? Na verdade, a gente vai reconsiderar um assunto chamado de lançamento vertical, ok? Pois bem, da forma como a gente tinha conversado com vocês, tá? Com relação à questão do lançamento vertical, como ele é um movimento uniformemente variado, né, que tem todas aquelas prerrogativas que a gente já tinha conversado, tá? Então, a parte matemática que norteia esse movimento são as mesmas equações do movimento uniformemente variado. Pois bem, a gente vai dividir isso em duas partes, um lançamento de baixo para cima e o lançamento de cima para baixo. Primeiramente, aqui eu coloquei de baixo para cima, que é um lançamento, tá? Onde o corpo ele sai com uma determinada velocidade. Observa que para o lado de cima tem um sinal positivo, tá? Que indica, na verdade, o sentido de movimento. E a aceleração está para baixo. Então, isso significa dizer que tu tens um sentido do movimento para cima, aceleração para baixo, tu tens gradativamente uma diminuição da velocidade. Então, por isso, a aceleração aqui, ela aparece como sendo negativa. Tá? Se você observar, a aceleração aparece como sendo negativa. Então, tem velocidade final, inicial, menos g vezes t. Assim acontece com a equação também da posição, que seria a altura, né? Então aqui aparece o sinal negativo, e na equação de Torricelli a coisa também funciona da mesma maneira, tá? Aqui eu estou te dando um exemplo mais decorativo do ponto de vista prático, o lançamento que o corpo é feito, né, para cima. Observa que a velocidade ela vai diminuindo, tá? Vai chegar um determinado momento que essa velocidade ela se anula, tá? Aqui em cima ela vai se anular na subida, e na descida tu tens o sentido inverso, olha, tá? Ela vai crescendo, essa velocidade vai crescendo. De baixo para cima, o que está acontecendo? Velocidade positiva, aceleração negativa, movimento retrógrado, tá? Na descida, velocidade negativa, aceleração negativa, movimento acelerado. Por isso que na descida aumenta a velocidade, na subida diminui a velocidade. Então aqui a gente está falando na subida de movimento progressivo, tá? E retardado, e na descida movimento retrógrado e acelerado. Aqui, tá? Se tem aquela ideia, né? A síntese daquela ideia no valor maior, digamos assim, dessa altura. Vamos chamar esse valor maior de altura máxima, tá? Então na altura máxima a velocidade final do corpo é zero. Então aqui ele está explicando justamente isso, tá? Na altura máxima a velocidade é zero, tá? Ponto importante que a gente precisa lembrar. Quais são os pontos importantes? Lançamento vertical de baixo para cima, tá? Tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tu perguntaria, Marinho, por que acontece dessa maneira? Porque tanto num sentido quanto no outro, tá? O corpo está sendo submetido à mesma aceleração, que é a própria aceleração da gravidade. Ponto 2. A velocidade de lançamento na subida, ela é igual à velocidade na descida, tá? Aí tu diz, olha, apareceu um sinal negativo. Por quê? Porque houve uma inversão no sentido do movimento, tá? Ponto 3. Em qualquer ponto da trajetória, as duas velocidades, elas são iguais, gente, em módulo, mas com sinais diferentes, tá? Aqui eu coloquei um ponto 4, que na verdade eu vou discutir isso um pouco mais detalhado com vocês, que seria um lançamento posterior. Aqui eu estou apresentando os gráficos desse movimento. Observa que no gráfico da posição, tá, é uma função do segundo grau, tá? Só que como a aceleração é negativa, essa função do segundo grau ela tem uma parábola para baixo, tá? Ela é invertida, tá? Então inicialmente tu vai subindo, tá? Tem um determinado valor que é máximo, depois tu vai descendo, tá? A equação da velocidade, tá? A velocidade ela é decrescente, tá? Essa velocidade ela vai diminuindo, ela torna-se igual a zero neste ponto, depois ela passa a ser uma velocidade negativa. A aceleração do movimento ela é negativa no movimento de baixo para cima. Então por isso que ela está baixa aqui do eixo, olha. E ela é constante, gente, olha. Verifica que é uma reta paralela ao eixo do tempo, tá? De outra forma, a gente pode trabalhar o movimento, o lançamento vertical, só que agora de cima para baixo, tá? E a gente vai particularizar uma situação que eu queria que ficasse bem claro, porque na verdade quando a gente fala em queda livre, a queda livre é um movimento particular do lançamento de cima para baixo.
A gente chama de queda livre quando esse corpo ele é abandonado, ou seja, quando a velocidade inicial desse corpo é igual a zero, tá? Em relação a uma determinada altura. Então aqui você abandonou esse camarada, tá? E a partir daqui ele entra em movimento, tá? De queda livre. Quais são as equações? Partindo da prerrogativa que a posição inicial é zero, a velocidade inicial é zero, a equação da posição ela se resume a isso aqui, olha, gt ao quadrado dividido por 2. A equação da velocidade, a velocidade final igual à velocidade inicial também é zero, então fica g vezes t. E a equação de Torricelli também some o primeiro termo, então 2 vezes g ΔH. Tá? No movimento de baixo para cima, tá? No movimento de baixo para cima, se de cima para baixo, se essa velocidade for diferente de zero, aí aparece o termo na velocidade, olha, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Qual a diferença do anterior? É que no anterior era negativo aqui, e aqui é positivo, porque está no mesmo sentido do movimento. Tá? Aqui nós temos a mesma situação, tá? Uma situação apenas para te comparar, na verdade, o que acontece quando o corpo é abandonado, tá? E quando ele não é abandonado. Então aqui a velocidade é diferente de zero, tá? E na situação anterior ela é igual a zero, tá? Os gráficos, existe uma diferença, né? Por que existe uma diferença? Porque na verdade de cima para baixo o movimento, a função ela é positiva, então a posição inicial é zero, velocidade inicial é zero, então tem apenas um arco da parábola, né? Crescendo. A velocidade é nula, então aumenta. A aceleração positiva, tá? Quando é lançada com uma velocidade diferente de zero, aí tu tem aqui, olha, continua sendo aqui porque a posição inicial é zero, mas aqui no gráfico, olha, bem que ele muda, aqui é zero, olha. Aqui ele muda porque eu tenho uma velocidade inicial. E aqui é a mesma coisa, porque para ambas as situações a aceleração ela é constante. E para finalizar, as últimas dicas que eu queria deixar para vocês, isso aí vai ser muito importante no sentido de alguns problemas que a gente vai resolver. A primeira questão é o seguinte, eu deixei até um slide, um endereço para vocês lá na plataforma, para você acessar depois. Ele diz assim, corpos com velocidade inicial zero, ou seja, o camarada ele é abandonado, tá? Ou com velocidade diferente de zero, quando eles são abandonados numa mesma altura, desprezando a resistência do ar, esses corpos, tá? Eles demoram o mesmo tempo para chegar ao solo, independentemente da massa desses corpos. Aqui a gente colocou uma figura bem engraçada, né? O gordo e o magro, ambos, tá? Da mesma altura, velocidades iguais, tá? Eles chegam ao mesmo tempo e com as mesmas velocidades. Ou seja, as velocidades que eles chegam ao solo é a mesma velocidade, tá? E a gente vai deixar para vocês, primeiramente, nesse momento, desejar para vocês uma boa Páscoa, tá? Fiquem em casa, sobretudo com a família de vocês, né? Procurem fazer as coisas corretamente e a gente vai deixar uma atividade postada para vocês, uma orientação de uma atividade do livro de vocês. Tá? Até a próxima.